Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Que bom ter você por aqui. Todas as manhãs são devocional, uma reflexão aqui na palavra de Deus, no máximo 10 minutinhos, e vai abençoar e edificar a minha e a sua vida. Amém? Então fica comigo até o final. Depois curte, comenta e compartilha. Hoje o nosso texto está ainda no capítulo 7 de Lucas, versículo 18. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para perguntarmos: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão. Deixar essa parte para segunda. Amém. Então, João Batista está preso e pede aos seus discípulos que vão perguntar a Jesus se ele é de fato o Messias que estavam aguardando ou se tinha que aguardar ainda um outro. E é incrível porque João foi cheio do Espírito Santo ainda no ventre de sua mãe, Isabel, no encontro com Maria, e primo de Jesus, cresceram juntos, mas agora João Batista está preso. João Batista foi preso por Herodes porque confrontou ele com a palavra e João anunciava Jesus. E a resposta que Jesus dá é: eu não sou aquele que veio derrubar o governo, né, como todos achavam que era. Então, mostre a ele, fale a ele o que vocês estão vendo e ouvindo aqui, o Messias. E aí ele cita várias promessas de Isaías ali, falando sobre os surdos que agora ouvem, os cegos estão vendo, os que possuem espíritos estão sendo libertos. Então ele trouxe para libertar os cativos, trazer vida a esses que estão mortos. E porque João, quando foi preso ali, ele começou a se entregar à dúvida de que toda aquela tradição toda falava que imaginava que Jesus viria derrubando os reinos, né? O reino de Império Romano, e ele não veio, ele veio trazer luz a todos, ele veio trazer vida àqueles que estavam mortos, e a salvação, anunciando o arrependimento. Então muitas vezes nós ficamos como João Batista em algum determinado momento da nossa vida, se nós, mesmo enraizados, às vezes Jesus não vem como nós queremos que ele faça algo para nós, e a dúvida começa a bater: será mesmo que Deus existe? Será mesmo que Jesus é Jesus? Será mesmo que ele é o nosso Salvador? E algumas dúvidas começam a acontecer em nosso coração por conta disso. E se nós estivermos bem ligados, bem esperançosos mesmo e buscando, o Senhor vai nos dar resposta como deu a João. Ele dificilmente vai vir com uma voz audível ou vai vir falando algo, mas ele vai trazer resposta às suas perguntas pela Bíblia. Você deve ser um bom conhecedor da palavra, porque ele vai dar a resposta assim como deu a João Batista. Veja, eu estou cumprindo as profecias, eu estou cumprindo aquilo que as
que a palavra dizia sobre mim. A interpretação de vocês estava equivocada. Então, muitas vezes, quando nós nos pegamos assim, será mesmo que isso que nós queríamos que Jesus fizesse, que nos trouxe essa dúvida, e Ele não fez, e nos trouxe essa dúvida, é mesmo biblicamente embasado? É isso mesmo que Ele deveria ter feito? Talvez não. Talvez o problema esteja na nossa vontade, na expectativa que foi gerada equivocadamente dentro do nosso coração e da nossa mente através de uma vontade que nós queríamos que Jesus fizesse e Ele não fez, não era da maneira como Ele queria ou com a maneira que Ele tem para nós. E isso, muitas vezes, se nós não estivermos firmes na palavra, pode ser que a gente nos desvie do caminho do Senhor, porque Ele não fez aquilo que nós queríamos. E se Ele é obrigado a fazer aquilo que nós queremos, Ele não é nosso Senhor, e sim nós o Senhor dele. Então nós temos que entender e nos colocar-nos no lugar de servo e entender que Ele é o nosso Senhor, que como nós oramos sempre, que seja feita a tua vontade e não a minha, a sua vontade que o Senhor já determinou no céu, também seja feita aqui na terra. Então, se Ele deseja, se Ele determinou que o nosso caminho é para a direita, por que que nós estamos tentando ir para a esquerda? Ou se Ele determinou que nós fizéssemos tal coisa, nós estamos querendo fazer outra, aí não vai dar certo, porque a nossa vontade está se sobrepondo à vontade do nosso Senhor. E quando nossa vontade se sobrepõe a dele, nós temos que sustentar com o nosso braço. E aí vai chegar uma hora que nós não vamos suportar, e aí vai vir essas dúvidas. Será mesmo que era isso? Porque nós vivemos nos apegando a palavras dizendo que foi o Senhor que nos deu, e às vezes não é. E não é tão incomum que às vezes nós escutamos alguém falando assim: o Senhor me deu uma direção para tal coisa. Aí daqui 2 meses você encontra a pessoa e a pessoa está fazendo uma outra coisa totalmente diferente daquela direção que estava. E aí você pergunta: então não era aquilo, o Senhor me deu outra direção. Fala assim: mas o Senhor é tão confuso assim? Que cada hora Ele dá uma direção diferente para você? Ou será que nós, você ou eu, essa pessoa, não estamos buscando corretamente, estamos colocando nossas vontades acima das do Senhor? Muitas vezes nós não esperamos o Senhor responder, nós colocamos em nossas orações assim: se o Senhor não falar até tal hora, até tal dia, se o Senhor não falar comigo a respeito disso, eu vou fazer isso. Ou seja, nós já determinamos no nosso coração. Quando nós falamos dessa maneira, nós já colocamos o que nós queremos. Nós, na verdade, não estamos esperando uma resposta do Senhor, nós queremos uma represália dele ou um aval dele só. Agora, o correto seria: Senhor, essa é a minha vontade, mas se não for da sua vontade, eu não quero fazer. Coloca em meu coração a sua vontade. Mas nós temos que esperar Ele colocar e Ele gerar isso em nós, buscando na palavra, buscando na intimidade com Ele. Porque se nós, mais uma vez, obrigamos Ele a fazer algo por nós, Ele acaba sendo nosso servo. E é difícil nós nos colocarmos no lugar de servo, uma vez que nós temos tanta informação, tantas coisas em nossa mão. Então é muito mais fácil nós colocarmos a nossa vontade sobre Ele, falando: Senhor, eu quero fazer isso, Senhor, eu quero fazer aquilo, Senhor, eu quero que o Senhor me dê isso, me dê aquilo, eu preciso. É muito mais fácil nós falarmos o que nós queremos, né? Mas nós temos que buscar o caminho de ouvir aquilo que Ele quer de nós, aquilo que Ele tem para cada um de nós. E Ele vai se revelar através da palavra, através da oração. Nós temos que jejuar para matarmos essas nossas vontades, porque as nossas vontades, se nós não tivermos controle sobre ela, vai se sobrepor e nós vamos nos frustrar, porque o Senhor não vai cumprir a expectativa que nós geramos em nossos desejos. Então nós temos que tomar cuidado para não estar assim como João Batista, que em determinado momento gerou-se dúvida no coração dele.
Amém? Então, que Deus te abençoe, te fortaleça, que você possa buscar as respostas nele e na palavra dele. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até segunda.